A Marvel acabou de escalar Samara Weaving para viver a Emma Frost no novo X-Men. Mas antes de falar sobre o futuro dela no cinema, você precisa entender de onde essa personagem vem. Porque a história de Emma Frost nos quadrinhos é uma das mais sombrias e complexas de toda a mitologia dos X-Men. Família tóxica, manipulação, um massacre que destruiu a vida dela 2 vezes e um assassinato que ela cometeu com as próprias mãos contra alguém do próprio sangue. Hoje eu vou contar a história completa da Rainha Branca, do início ao fim, direto das HQs. Fala aí pessoal, tudo bem? Guys aqui e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de HQs e hoje contando a história da Emma Frost. E bom, vamos lá. Emma Grace Frost nasceu numa família rica e tradicional de Boston, uma linhagem que remonta a comerciantes ingleses estabelecidos nos Estados Unidos desde o século XVII. O pai, Winston Frost, era o segundo homem mais rico de Massachusetts, dono do império Frost International. A mãe, Hazel, e os irmãos Christian, Adrienne e Cordelia completavam um núcleo familiar que, por fora, parecia perfeito, porém, por dentro, era uma máquina de manipulação psicológica. Winston Frost criou os filhos ensinando, deliberadamente, que manipular pessoas era uma ferramenta de sobrevivência e poder. Não era um pai ausente, era um pai presente demais, controlador, que via os próprios filhos como extensões do seu império, não como pessoas com vontade própria. E Emma, sendo a mais talentosa entre os irmãos, virou o principal alvo dessa pressão. Na adolescência, os poderes telepáticos de Emma começaram a se manifestar de forma inconsciente. Ela absorvia pensamentos e ideias dos colegas de escola sem nem perceber que estava fazendo, e usava essa vantagem, sem saber exatamente como, para se destacar academicamente. Ela era, literalmente, a mais inteligente que todos ao redor dela por um motivo que nem ela mesma compreendia ainda. Então aconteceu o primeiro grande trauma documentado da vida dela. Emma se apaixonou por um professor, Ian Kendall, e decidiu que queria seguir carreira como professora também. E, bom, era inspirado por ele. Quando contou isso ao pai, Winston não recebeu bem. Enfurecido com a possibilidade de perder a influência sobre a filha, ele manipulou ela sobre uma situação inteira nos bastidores até conseguir que Kendall fosse demitido, destruindo a carreira do homem só para separar os dois e manter o controle total sobre a Emma. E esse foi o momento em que Emma decidiu que ela iria embora. Rejeitou a fortuna da família, abriu mão das heranças e saiu para construir a própria vida sozinha, trabalhando em empregos comuns, sem o sobrenome Frost, abrindo as portas e, bom, aprendendo a usar as próprias habilidades telepáticas de forma cada vez mais afiada. E segundo os próprios registros da Marvel, cada vez mais implacável. Antes de virar a figura poderosa que os fãs conhecem, Emma passou por uma fase que muita gente não sabe. Ela trabalhou como dançarina exótica dentro do próprio Clube do Inferno, usando o codinome Ice Princess, num dos degraus mais baixos da hierarquia daquela organização secreta. E bom, o Clube do Inferno é uma sociedade secreta de indivíduos ricos e poderosos, obcecada por controle, influência e poder absoluto sobre eventos globais. Um ambiente que, ironicamente, era perfeito para alguém criado exatamente para prosperar nesse tipo de jogo psicológico. Sebastian Shaw, um dos homens mais poderosos do clube, reconheceu o potencial de Emma e a convidou para subir de posição dentro da organização. E ela aceitou, e com inteligência afiada e poder telepático cada vez mais desenvolvido, começou a escalar posições dentro daquele círculo infernal, o grupo mais poderoso do Clube do Inferno, até chegar no topo. Shaw se tornou o Rei Negro, e Emma assumiu o título que definiria pelas próximas décadas, como a Rainha Branca. Emma Frost fez sua primeira aparição nos quadrinhos em 1980, na revista X-Men 129, escrita por Chris Claremont com arte de John Byrne, bem no meio da lendária saga da Fênix Negra, um dos arcos mais aclamados da história dos X-Men. E ela entrou como uma vilã manipuladora, fria e disposta a usar qualquer pessoa como peça de xadrez para alcançar os seus objetivos, incluindo jovens mutantes que ela via como ferramentas em potencial. Como Rainha Branca, Emma assumiu o comando da Academia de Massachusetts, uma escola preparatória que, na superfície, parecia uma instituição de elite comum. Nos bastidores, era um centro de recrutamento e treinamento secreto de jovens mutantes, moldados para servir os interesses dela e do Clube do Inferno. E esse grupo de estudantes ficou conhecido como os Hellions. Diferente do professor Xavier, que treinava jovens mutantes com um discurso de proteção e convivência pacífica entre os humanos e mutantes, Emma treinava os Hellions como ativos, ferramentas de poder. Ela via potencial neles, mas não amor, ainda não. Isso mudou de forma brutal e definitiva durante o crossover conhecido como Phalanx Covenant. Emma estava incapacitada, em coma, quando o vilão chamado Trevor Fitzroy atacou seus alunos.
os Hellions foram massacrados quase inteiramente. Ela acordou para descobrir que praticamente todos os jovens que treinou, manipulou e via como ferramentas estavam mortos, e que ela não pôde fazer absolutamente nada para impedir. Esse foi o ponto de virada real da vida de Emma Frost. A culpa por não ter conseguido proteger aqueles estudantes, mesmo tendo os tratado durante anos como investimentos como crianças de sua responsabilidade. Ali quebrou algo nela. Pela primeira vez, Emma sentiu de forma genuína o peso de ter falhado com pessoas que dependiam dela. E bom, foi esse trauma que a levou a se aliar com o líder mutante Banshee e fundar a Geração X, uma nova geração de jovens mutantes, mas dessa vez treinadas com uma intenção genuinamente diferente, que é protegê-los de verdade, e não apenas usá-lo. Anos depois, uma crise financeira atinge duramente a Frost International, o império que Emma havia deixado para trás na juventude, mas que ainda carregava o peso do sobrenome de família. Numa decisão que mostra quanto ela havia mudado e quanto ainda não tinha mudado completamente, Emma engole o orgulho e pede ajuda à irmã mais velha, Adrienne, para estabelecer as finanças. Adrienne aceita ajudar com uma condição: ela quer ser nomeada co-diretora da Academia de Massachusetts. Só que a ambição de Adrienne não para nesse acordo. Aos poucos, ela começa uma jogada de poder silencioso, tentando tomar controle total da escola e, eventualmente, se autoproclamando a nova Rainha Branca do Clube do Inferno. Um título que, na cabeça dela, deveria sempre ter sido dela mesma, não da irmã mais nova. O plano de Adrienne culmina numa tragédia calculada. Ela incita telepaticamente um motim dentro da escola e planta bombas pelo prédio, num esquema desenhado especificamente para fazer a Emma sofrer, vendo mais uma vez seus alunos sendo postos em riscos sem poder impedir. Um estudante, Everett Thomas, conhecido como Sink, morre nesse ataque. E Emma, ao descobrir o que a própria irmã fez, não hesita. Ela pega uma arma e mata a Adrienne a sangue frio. Esse é um dos momentos mais sombrios de toda a trajetória de Emma Frost, porque não é um acidente, não é uma legítima defesa direta no calor de um combate de poderes, é uma execução deliberada, motivada por vingança em proteção dos alunos que sobraram. Depois de descoberto o assassinato, a confiança da equipe dela desmorona, e a Academia de Massachusetts fecha a porta de vez. E depois do colapso da Academia, Emma se muda para Genosha, uma nação, ilha que, na história dos X-Men, se torna um refúgio de mutantes. Lá, ela recomeça, mais uma vez, tentando lesionar telepatia para os jovens mutantes, tentando à sua maneira se redimir através do ensino. Então, mais uma vez, tragédia bate na porta dela. Genosha sofre um ataque devastador de sentinelas, liderado pela vilã Cassandra Nova, um dos eventos mais brutais de toda a história dos X-Men, que resulta na morte de quase toda a população mutante da ilha, incluindo os alunos que Emma estava tentando proteger novamente. É um genocídio quase completo. Emma é encontrada, contra todas as probabilidades, viva nos escombros. E o motivo de ela ter sobrevivido a um ataque que matou praticamente todo mundo ao redor dela é a manifestação de uma mutação secundária. Pela primeira vez, o corpo dela se transforma completamente em diamante orgânico vivo, uma forma quase indestrutível que a protegeu fisicamente do ataque que dizimou Genosha. Esse poder se torna, a partir daí, uma das marcas registradas mais icônicas da personagem, a habilidade de transformar completamente a pele em diamante, ficando praticamente imune a dano físico, embora perca temporariamente parte do acesso aos poderes telepáticos nesse estado. E sim, antes que vocês me critiquem nos comentários, sim, é diamante orgânico vivo, não é poder de gelo igual o Bob Drake. E isso é bastante confundido, ainda mais como ela é remetida como Rainha Branca, e a estética de gelo que ela causa, mas pode ter certeza que não é o gelo em si, mas sim o diamante. Depois de Genosha, Emma retorna à Escola Xavier, dessa vez não como vilã infiltrada, nem como aliada temporária, mas genuinamente buscando reconstruir a vida ensinando. Ela assume a responsabilidade sobre um grupo de jovens telepatas quíntuplas, conhecidas como as Cucos de Stepford, adotando com elas uma postura protetora que os trata fortemente com a forma como tratava os Hellions décadas antes. Mas o padrão trágico de Emma parece persegui-la. Durante um motim liderado pelo jovem mutante Quentin, uma das Cookies, Sophie, morre usando drogas e tecnologia telepática numa tentativa desesperada de conter a situação. Mais uma vez, alguém sob a proteção de Emma morre, e mais uma vez, isso deixa cicatrizes.
E nesse mesmo período, Emma inicia um caso emocional e telepático com o Scott Summers, que é o Ciclope, enquanto ele ainda estava em um relacionamento com a Jean Grey. É um dos capítulos mais controversos e discutido da vida amorosa de qualquer personagem do universo de X-Men, gerando tensão, traição e consequências emocionais que reverberam por anos na comunidade dos quadrinhos. Apesar da polêmica, o relacionamento entre Scott e Emma se torna, com o tempo, uma das parcerias mais duradouras e importantes de toda a franquia. E é através dessa parceria, somado a décadas de reconstrução pessoal, que Emma finalmente alcança o posto mais improvável de toda sua jornada, torna-se uma das líderes mais respeitadas dos X-Men. Na era moderna dos quadrinhos, especialmente na fase conhecida como Era de Krakoa, iniciada pelo roteirista Jonathan Hickman, Emma Frost se torna um dos membros do Conselho Silencioso, o grupo que governa a nação mutante de Krakoa, ocupando um espaço de poder e respeito que a ex-rainha branca vilanesca jamais teria imaginado alcançar décadas antes. E, bom, se você quer acompanhar essa jornada completa direto da fonte, aqui está o roteiro de leitura como eu fiz com o vídeo do Wolverine. A primeira aparição de Emma acontece em X-Men 129 a 138, como eu disse antes, de Chris Claremont e John Byrne, o arco da saga Fênix Negra, publicado originalmente em 1980. A origem detalhada da infância dela, incluindo a história com o professor Ian e a saída da família, está contada em X-Men Origins Emma Frost, de 2010, escrita por Valério de Osório com arte de Carl Moline. A fase dos Hellions e o Trágico Massacre aparecem ao longo da Run Original de New Mutant de 1980 e o crossover Phalanx Covenant de 1994, que é onde a tragédia definitiva acontece. A criação da Geração X, incluindo o assassinato de Adrienne Frost e o fechamento da Academia de Massachusetts, está em Geração X de 1994 a 2001, de Scott Lobdell e Chris Rachalo. E o ataque a Genosha e o surgimento da forma de diamante aparece no arco E4 Excision, de Grant Morrison, que também é responsável pela fase que Emma assume a mutação secundária. E a ascensão dela como líder na era moderna está espalhada pela saga House of X e Power of X, de Jonathan Hickman, que redefiniu completamente o universo dos X-Men a partir de 2019. Sobre o cinema, além de Samara Weaving assumir o papel agora no reboot dos X-Men dentro do UCM, vale lembrar que a personagem já foi vivida também por January Jones em X-Men Primeira Classe e X-Men Dias de Futuro Esquecido, versões que mostraram só uma fração pequena da complexidade dessa história, focando principalmente na fase Clube do Inferno, sem tocar em praticamente nada da tragédia dos Hellions, do assassinato da irmã ou da ascensão dela como líder. E bom, resta saber se essa nova versão vai usar mais, e eu espero muito que sim. Emma Frost é a prova viva de que nos quadrinhos, redenção nunca é o caminho certo. Ela passou de manipuladora fria, assassina da própria irmã, de vilã do Clube do Inferno a uma das figuras mais respeitadas da comunidade mutante. E cada etapa dessa jornada foi construída em cima de tragédia, culpa e tentativa constante de consertar erros que nunca pararam de se acumular. E bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo e eu tô querendo trazer mais sagas de personagens, não só dos X-Men, mas como de todos os outros personagens. Tanto teorias quanto histórias como essa do Wolverine, que eu vou deixar o link na descrição. Quero trazer da DC também e assim vai. Eu gostaria muito da ideia de vocês. E bom, comenta aqui embaixo se você conhecia essa história antes do vídeo e o que achou da Samara pro papel. Bom, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. E bom, toda terça tem um vídeo novo aqui, a parada semanal. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até mais.